Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de direito constitucional e agora eu vou falar da origem do direito constitucional brasileiro a partir da Constituição de 1988. Pois bem, se nós voltarmos os olhos e tomarmos a Constituição de 1988, nós vamos constatar desde o início, a partir da leitura do artigo 1º, que o Brasil assumiu a figura de um Estado democrático social de direito, no modelo de uma República Federativa do Brasil. Vamos ler então o artigo 1º da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, se constitui em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Aí está, meus amigos, o modelo de Estado social de direito. O Brasil, como nós vimos demonstrando aos senhores, assumiu a figura de Estado social de direito fortemente influenciado pelas constituições ocidentais, em especial a Constituição Portuguesa, a Constituição Alemã e outras constituições de que se espelhou o jurista brasileiro, portanto, o Congresso Nacional Constituinte de 1987. Meus amigos, o Brasil é uma república federativa, formada pela união indissolúvel dos estados. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que o Brasil é uma unidade de 27 estados e do Distrito Federal. Não se permite, portanto, a nenhum estado o desejo de que possa ele se desvencilhar e se desgrudar dos demais estados da federação. O estado é uno e indissolúvel, embora os estados sejam autônomos entre si e tenha a sua autonomia política e jurídica, é bem verdade que ele é indissolúvel em relação à União. Portanto, diz a Constituição Federal que esse conjunto de elementos que garante e fundamenta o Estado brasileiro está assentado na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana e nos valores do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Do ponto de vista da teoria do Estado e da filosofia do direito, na verdade, esses elementos inscritos no inciso 1, 2, 3, 4 e 5 demonstram que são fundamentos estruturantes do Estado Social Democrático de Direito. É a partir e em função desses fundamentos estruturantes do Estado que o Brasil é composto e é formado por um Estado indissolúvel. São princípios estruturantes. É preciso dizer e afirmar que o Estado deve se consolidar no plano internacional através do princípio da soberania. O Brasil, portanto, é um Estado federal, é um Estado unitário e um Estado consolidado em princípios de estrutura orgânica soberanas. Isto quer dizer que o Brasil tem autonomia política no plano interno e no plano internacional para resolver os seus problemas e não depender, portanto, da interferência de países estrangeiros aqui dentro do nosso país. Um outro princípio fundamental que estrutura a República Federativa do Brasil é o princípio da cidadania. O Estado brasileiro deve preservar a todos os seus cidadãos o acesso aos direitos e às garantias fundamentais desse modelo de Estado. Os direitos e as garantias fundamentais, que são alicerçados na Constituição, são garantidos lá no artigo 5º da Constituição Federal. E esses direitos são exercidos por todos os cidadãos brasileiros
estabelecidos e conferidos assim, nos termos do artigo 12º da Constituição Federal, onde lá estabelece os princípios da cidadania brasileira. É importante deixar bem claro que esse Estado brasileiro se assenta no princípio da dignidade da pessoa humana, onde faz com que compreendamos que o Estado deve garantir a acessibilidade dos serviços sociais, dos serviços públicos e fazer com que cada cidadão tenha a sua dignidade garantida no plano real, no plano fático e no plano existencial, e não meramente no plano formal, como estabelece aqui o inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal. Portanto, para garantir o acesso e a dignidade da pessoa humana, o Estado deve estabelecer políticas públicas que atribuam dignidade por meio da saúde, da educação, da moradia, do trabalho, do emprego, também conferindo acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e, portanto, a todas as pessoas, as crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, em qualquer fase da vida, o Estado deve prover de políticas públicas para assegurar a dignidade da pessoa humana a todos eles. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa estão capitulados no inciso 4º do artigo 1º da Constituição Federal. Veja que o Estado brasileiro é um Estado social de direito, mas não renunciou, em hipótese alguma, à liberdade de empreender, à liberdade econômica, que faz parte do processo político e do processo de organização e crescimento do modelo de Estado brasileiro e de sociedade que evoluiu com o tempo e com a história. O pluralismo político previsto no inciso 5º do artigo 1º da Constituição é outro princípio estruturante do Estado Social de Direito que confere a todo cidadão brasileiro o direito de votar e de ser votado e o direito também de acessar ao processo político por meio da filiação de um partido. Algo que não é obrigatório no plano do direito constitucional, porque mais adiante nós vamos avaliar que ninguém é obrigado a permanecer associado a um partido político ou a qualquer associação que seja. Diante disso, é importante que eu, você e que todos nós compreendamos que o modelo de Estado brasileiro é de um Estado social de direito que preserva, no plano internacional, a sua estrutura político e jurídica como Estado de direito soberano, que deve garantir a todos o gozo dos direitos do cidadão, implementando políticas públicas para que a dignidade da pessoa humana seja implementada no plano nacional a todas as pessoas indistintamente, garantindo também que as pessoas possam acessar aos cargos públicos e também ingressar em associações e organismos políticos para ter o seu direito de votar e ser votado no plano constitucional. Essa figura de Estado Social de Direito é de um Estado Social de Direito estruturante, que se estrutura por meio de políticas públicas no plano nacional e se projeta no plano internacional como um modelo de Estado que garante os direitos a todos os seus cidadãos. Dito isso, aguardo a todos vocês na nossa próxima aula de Direito Constitucional.